Pronto. Bom, Bom então, dia. bom dia, muito bom dia, Lígia. Muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais um estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, aqui da nossa casa. E hoje dando continuidade aos nossos estudos das parábolas de Jesus. E nós estamos abordando todas as parábolas por cada um dos livros, né? Começar pelo Mateus, que é o evangelista que nós estamos estudando aí desde o início, quando nós começamos essa proposta. E hoje nós vamos estudar a parábola dos trabalhadores da vinha, que ele está somente em Mateus, no capítulo 20, dos versículos 1 a 16. Tá? E antes da gente iniciar, vamos fazer a nossa oração, vamos elevar os nossos pensamentos e pedir para o nosso Pai, para o nosso Deus e para o nosso Mestre Jesus, que possa iluminar os nossos corações e as nossas mentes nesse momento, a fim de que a gente possa incorporar esses ensinamentos e absorvendo eles, colocar em prática no nosso dia a dia, que esse é o maior objetivo nessa grande vinha na qual ele nos colocou aqui, que é a nossa vida, e que a gente vai ver hoje no estudo. Deixa eu ver se alguém falou aqui. Vamos lá. Bom, então vamos diretamente para a nossa parábola. Vamos ler calmamente essa parábola. Eu peço que vocês... Uma das coisas que é muito bom no Evangelho, mesmo que a gente ainda não compreenda, né, eu sugiro que vocês, sempre que tiverem uma oportunidade, abram o Evangelho, uma passagem, seja nessa mesma orientação em que a gente está vindo, estudando, né, nos capítulos, capítulo por capítulo, ou mesmo em algum momento abrindo ele, não o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o Evangelho mesmo, né, eu estou usando aqui o Novo Testamento do Haroldo, e comecem a se aproximar, assim como a gente está fazendo aqui, sem se preocupar inicialmente em entender, né, deixar que o coração se aproxime do texto, e que ao se aproximar, o nosso coração se aproximar do texto, a gente começar uma aproximação com esse espírito que está por trás da letra, que é o objetivo do nosso estudo aqui, extrair o espírito da letra, como dizia Paulo, e nessa primeira leitura vamos nos aproximar com o coração desse espírito que está no texto, para que a razão e a inteligência puramente racional não nos atrapalhe nessa conexão com o Mestre, que nos faz uma conexão diretamente com o Pai, o nosso Deus. Então vamos ler essa passagem e aos poucos a gente vai aprofundando cada um dos pontos. E Mateus escreve assim, abrindo a palavra de Jesus: pois o reino dos céus é semelhante ao homem, senhor de casa, que saiu ao raiar do dia a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores um denário por dia, os enviou para a sua vinha. E tendo saído por volta da 3ª hora, viu outros que estavam de pé na praça, despreocupados, e disse a esses: ide vós também para a vinha, e o que for justo vos darei. E eles foram. Novamente, saindo por volta da 6ª e 9ª hora, procedeu da mesma forma. Tendo saído por volta da 10ª hora, encontrou outros, que estavam de pé, e disse para eles: por que ficastes de pé aqui o dia inteiro despreocupados? Eles lhe dizem: porque ninguém nos assalariou. Ele lhes diz: ide vós também para a vinha. Chegando o fim da tarde, o senhor da vinha diz ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário,
começando dos últimos até os primeiros. Vindo os da 11ª hora, receberam 1 denário, cada um. Vindo os primeiros, pensaram que receberiam mais. Todavia, também eles receberam 1 denário, cada um. Ao receberem, murmuraram contra o senhor da casa, dizendo: Estes últimos fizeram só 1 hora, e tu os fizeste iguais a nós, que carregamos o peso do dia e o calor ardente. Em resposta, disse a um deles: Companheiro, não estou sendo injusto contigo. Não ajustaste comigo 1 denário? Toma o teu e vai-se. Quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou o teu olho é mau porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, ou serão os últimos. É uma parábola que Jesus conta num contexto em que ele está trabalhando as bem-aventuranças, e após ele falar sobre essas bem-aventuranças, ele traz essa parábola. E ela, inicialmente, pode parecer até injusta, né? E aí é interessante, cada um vai sentir ou perceber de uma maneira, como a gente pediu ali no início, quando a gente percebe a forma como ele lida com aquele que começou no início do dia, para aquele que foi para o final do dia, nos dá já uma sensação de injustiça e até começa a duvidar, como em muitos casos, da bondade de Jesus, ou mesmo não compreendendo muito bem a maneira como Jesus traz esse aspecto do reino dos céus, ou dessa relação com Deus, né, ao trazer essas parábolas. E por isso a gente precisa sempre olhar para contexto, entender o contexto daquele momento, daquelas horas em que Jesus trabalhava essas parábolas. E elas são universais, e por isso hoje a gente tem a possibilidade de aprofundar na interpretação para poder entender. E naquela época, né, Jesus se utilizava muito do livro da lei, do livro que a gente hoje chama de Velho Testamento, e esse livro da lei, o Velho Testamento, era um livro que tinha muitas parábolas também, e falavam de coisas que falavam sobre o espírito, mas também muito sobre a organização da matéria orientada pela lei e por essa relação com o divino. E na época existia uma parábola em um dos livros que falava sobre um senhor que também contratava para a vinha. Só que era o contrário. Ele falava que esse senhor ele pagava mais para aqueles que começavam do que o início do dia, do que para aqueles que finalizavam. E o que Jesus quis fazer aqui, como ele fazia com todas as suas parábolas, ou mesmo os termos, ou as modificações que ele fazia nas suas falas? Era fazer uma provocação entre o que era da matéria, o que era da terra e o que era do espírito. E aqui ele faz uma inversão de valores. Ele traz uma parábola onde os últimos começam a receber mais, né, em relação aos que começaram o dia. Justamente para, aí já dando um spoiler daquilo que a gente busca aqui como uma interpretação viável disso, e como os autores que a gente vai citar aqui interpretam, é que as coisas do Espírito, que é o que ele está trazendo aqui, elas estão muito mais relacionadas à qualidade do que à quantidade. Muito mais com a entrega do que com o esforço necessariamente, sem uma entrega com uma intenção verdadeira e de coração. Mas a gente olha alguns detalhes, né, dessa parábola. Ele fala de um senhor da casa, né, ele fala de um assalariamento ou de um salário no final do dia,
E todos esses termos que Jesus usa, a gente vai tentar aqui mostrar qual é a interpretação à luz da doutrina espírita, para que a gente possa aprofundar e entender o valor espiritual que está por trás dessa parábola. Agora vamos dar um passo um pouco mais à frente, já quando foi lançado o Livro dos Espíritos, para a gente fazer esse vínculo, e depois a gente volta especificamente na parábola. O Livro dos Espíritos, se vocês pegarem aí, provavelmente quase todos vão ter um Livro dos Espíritos em casa, ou se não tiverem, olhem na internet. Ele lá no Prolegômenos, e alguns até mesmo na capa, ele que é na parte inicial do livro, nesse capítulo, os Espíritos trazem e pedem para Kardec colocar este símbolo, o símbolo de um ramo de parreira. E aí eles dizem o seguinte: porás no cabeçalho do livro o ramo da parreira, que te desenhamos, porque é ele o emblema do trabalho do Criador. Então, isso aqui é um desenho, uma pictografia mediunicamente recebida, né? Por isso que eles dizem que te desenhamos, porque ele é um emblema do trabalho do Criador. Então, aqui já fica muito claro o vínculo, e muitas vezes a gente acaba entrando no Livro dos Espíritos, começa a estudar o Livro dos Espíritos, ou ler algumas perguntas e respostas, ou mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, e acaba se desconectando dessa relação com o Evangelho, que é a base, né, que é a base do próprio Espiritismo. Então, ele mostra aqui já o vínculo com essa parábola, né, que é a parábola dos trabalhadores desta vinha, né, e este emblema do trabalho do Criador está vinculado a este elemento da parreira. E a gente vai explicar o porquê. E todos os princípios, por quê? Tá? Eles explicam. Porque todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, neles se encontram reunidos. Olha a simplicidade, né, e a sofisticação desse símbolo para exemplificar algo tão profundo e tão espetacular que o Livro dos Espíritos e o trabalho do Chico, né, com o Emmanuel e com o André Luiz, desdobram esses aspectos para que a gente possa compreender melhor. E ele diz assim, eles dizem o seguinte: o corpo é o ramo, o espírito é a seiva dessa parreira. E a alma e o espírito ligado à matéria é o bago, a bolinha da uva, né? É a uva propriamente. É toda aquela parte que envolve internamente, junto com o revestimento. É muito rico. Então, aqui ele faz toda essa conexão, já com a parábola, e ao mesmo tempo com esse elemento que nos mostra o que é o trabalho do Criador junto conosco. E aí ele explica também o seguinte: o homem quintessencia. O que é esse quintessencia? Ele evolui, ele espiritualiza, ele desenvolve na sua essência espiritual todo o trabalho, né? Ele busca fazer isso pelo trabalho. Essa é a sugestão de Deus, por meio dos espíritos. E tu sabes que não é senão pelo trabalho do corpo que o espírito adquire conhecimentos. Ou seja, por meio da reencarnação, nesta grande vinha, que o corpo, através do seu trabalho, e aqui a gente vai ver o que quer dizer esse trabalho, né, esse trabalho na vinha, que é a nossa vida em si, a nossa reencarnação, é onde nós adquirimos as experiências que nos dão conhecimentos e que nos fazem evoluir. Então, é pelo trabalho do corpo que o espírito adquire o conhecimento. E aqui, para exemplificar trazer essa metáfora que os espíritos utilizaram, esse belo cacho de uva com esses ramos, para vocês entenderem que eles estão explicando que cada um de nós é uma dessas bolinhas de uva aqui, né, esse bago, como é chamado.
E todos esses ramos são a seiva que vem de Deus, dessa base, dessa grande terra, dessa natureza que alimenta todos os seres e faz com que possa todos ter o alimento necessário para se desenvolver e gerar o melhor licor, o melhor vinho, né? Que é a produção mais efetiva, ou suco, enfim, dessa uva, né? Ou desse ser que somos nós. E a gente vai entender o que Jesus quis dizer nessa perspectiva. Lembrando sempre, né, pessoal, como eu sempre falo, essa é uma das interpretações, existem várias perspectivas dessa mesma parábola, mas em essência nós estamos trazendo aqui a perspectiva da doutrina espírita. Né? Vamos então olhar um pouco para os símbolos dessa parábola, tá? Para a gente aprofundar um pouco mais. Quem é o pai de família que saiu para buscar os trabalhadores na vinha? É o Criador, é Deus, é Ele que vai buscar cada um de nós em cada um dos seus momentos de vida aqui na Terra, ou aonde estiver, para trabalhar na sua vinha. O trabalho na vinha é o trabalho para o bem coletivo. E esse é o ponto central dessa parábola de hoje, a partir da nossa perspectiva. O trabalho para o bem coletivo. Essa grande vinha onde o Criador vem nos buscar para trabalhar, é o trabalho para o bem, o trabalho no bem. E no bem coletivo, esse é o mais importante. Quem são os trabalhadores? Os enviados para contribuir na tarefa. Olha que interessante. São todos aqueles enviados para contribuir na tarefa. Se vocês perceberam, e tem muitas coisas que estão nas entrelinhas, e a gente precisa olhar assim como a questão do contexto. O pai de família, ou o criador, o dono da vinha, ele não vai buscar os trabalhadores buscando características específicas neles. Ele vai buscar os trabalhadores. Ele precisa de trabalhadores. Ele não para e diz assim: tu que és alguém que assim, 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 né, se comporta assim, 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 vem para trabalhar na minha vinha. Não. Ele convida a todos em momentos diferentes, né, em etapas diferentes do dia, que a gente vai ver o que representa também, e sem buscar características, saber se a pessoa está mais ou menos evoluída, se ela sabe mais ou menos trabalhar com parreira, com uva, com terra, ele simplesmente vai e convida. Tá? E esse é um ponto muito importante também, para que a gente possa compreender que Deus sempre quer que a gente faça pela melhor das intenções no bem, independente de das nossas capacidades do momento, porque Ele quer aquilo que a gente pode entregar, independente dos nossos defeitos, independente das oportunidades que nós temos de desenvolvimento, mas, acima de tudo, é a nossa vontade de querer fazer o bem, tá? E saber que a gente pode corrigir e buscar cada vez mais crescer, estando com Ele, estando com Jesus. Qual é o salário? É a tal felicidade espiritual plena, né? Que é esse reino de Deus, que é essa conexão com o Pai, que é essa possibilidade de acessar, por meio dessa filiação divina, mas principalmente por meio dessa consciência, dessa tomada de consciência universal de que nós somos filhos de Deus e que nós somos capazes de fazer o bem, assim como Jesus fez dentro do nosso processo de crescimento, né, ao longo da nossa etapa evolutiva, nós temos a possibilidade de atingir essa felicidade espiritual, que, como a gente viu também nos outros estudos, principalmente no anterior, né, quando eu trouxe aqui a escala evolutiva que está no Livro dos Espíritos, né, está lá no Espírito Puro, aonde nós estamos destinados a chegar, assim como Jesus chegou. O administrador da vinha, quem é esse administrador da vinha que paga o salário? É Jesus.
Jesus é aquele que coordena todo esse trabalho aqui nessa grande vinha e que faz esse pagamento, faz essa interlocução entre o Criador e a criatura. E o que representa o dia nessa parábola? É um ciclo evolutivo espiritual do planeta. Os espíritos nos mostram, por várias interpretações, principalmente Emmanuel A Caminho da Luz, que nós passamos por grandes ciclos e atualmente nesse ciclo em que alguns chamam de regeneração, outros chamam de processo de transição planetária, né? Ele é um ciclo onde nas escrituras sempre eram representados por esse dia, né? E o próprio João, no evangelho dele, ele diz: um dia representa 1000 anos e 1000 anos representam um dia. Ou seja, é um símbolo para nos mostrar que existe um momento de treva, de luz, né? Um ciclo em que existe um processo de transformação, e nesse processo de transformação há uma evolução. E no caso do ciclo evolutivo do planeta, como que esse conjunto coletivo de seres que estão aqui, de trabalhadores nessa vinha, conseguem coletivamente transformar este ciclo, né, de encarnação em algo espiritualmente melhor, em algo realmente produtivo para esse trabalho de evolução do planeta. E a bondade, e outra característica muito específica da simbologia da parábola, é a bondade desse administrador, que supera a justiça. Porque quando a gente olha, eu trouxe um aspecto, um dos que mais salta aos olhos, é dessa questão da aparente injustiça que estão sendo feitas para aqueles que começaram a trabalhar inicialmente. Mas a gente vai ver aqui pela interpretação que aqueles que pegaram por último, eles se entregam muito mais. Mas ao que a gente está olhando, ao que a gente bota o olho num primeiro momento e percebe que é injusto o que ele está fazendo, mas ele diz assim: eu não combinei contigo um denário que é o pagamento por um dia de trabalho, eu estou te pagando. Mesmo tu não tendo entregue tudo aquilo que tu poderia ter entregue, eu mesmo assim estou te dando, estou te pagando aquilo que eu disse que eu poderia pagar. E eu vou pagar também para aquele que está entregando, ele está pagando a mesma coisa que ele que está entregando, né, algo a mais, algo com entrega absoluta. Então isso nos mostra que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita justiça e nesse infinito amor que supera a justiça, né? Porque o amor, a justiça verdadeira, ela é carregada de misericórdia e de amor. Ele mesmo com todos os nossos defeitos, que é o que a gente vai ver desses trabalhadores iniciais que não se entregam completamente para o trabalho, ou que demoram para tomar consciência, mesmo assim nós estamos sempre recebendo dádivas. Que aí, na representação da parábola, o símbolo do denário, do dinheiro, desse salário do dia, é o que representa essas inúmeras bênçãos que nós recebemos, mesmo diante da nossa entrega muito pequena, que tem o seu valor, mas ela ainda não é todo esse valor que nós achamos que nós temos para receber. Tá? Então é muito importante a gente olhar para esses aspectos, principalmente desse trabalho no bem coletivo, no qual a parábola sugere e mostra, claramente, Jesus mostra que é o trabalho em que todos nós estamos fazendo. E o que é esse trabalho? É esse trabalho coletivo no bem na nossa vida. Não é somente no centro espírita, e como a gente vem falando em todos os estudos aqui. O trabalho no bem é o trabalho de espiritualizar o teu dia a dia. É de espiritualizar a tua vida como um todo. Desde o momento em que tu vai entrar no chuveiro para tomar um banho, agradecendo e entendendo a bênção que é aquela água caindo sobre ti, até tu poder olhar para o outro no teu trabalho, pelo colega de trabalho, tentar, mesmo diante de um cenário tão competitivo, tu conseguir buscar, pelo menos, tentar ser o mais justo, mais compreensivo, mais educado, enfim, buscar o bem para essa coletividade. Então, em todos os momentos da nossa vida. E que a gente acaba, muitas vezes,
por essa herança religiosa, a gente acaba achando que é somente o trabalho que nós fazemos no centro espírita, aqui falando mais para o nosso espaço, né? Mas ou mesmo em qualquer outro ambiente religioso, ou somente quando eu entrego alimentos para quem está na rua, né, passando necessidade, que é fundamental, necessário, é também a obrigação do nosso trabalho, mas que, acima de tudo, fazer o bem para quem está dentro da tua casa, né, o teu familiar, criar um ambiente de convívio saudável, amoroso, compreensivo, isso é trabalhar no bem. Tá? Isso é fazer para esse bem coletivo também, e principalmente. E aí, para nos ajudar aqui a aprofundar esse espírito da letra, o desenvolvimento, porque nós poderíamos explorar outras questões, como a gente já fez em outras parábolas, em outras passagens, detalhes de cada uma dessas palavras utilizadas e o espírito que está por trás delas, mas aqui a gente quer buscar essencialmente esse espírito dessa letra. E aqui eu sempre, né, peço ajuda ao nosso querido Emmanuel, que é um dos maiores interpretadores, se não o maior interpretador do Evangelho, a nosso ver, né, do nosso Mestre Jesus Cristo, através da mediunidade do Chico. E nesse livro, ele tem, no mínimo, acho que umas 3 ou 4 passagens em livros diferentes em que ele explora este mesmo contexto, este mesmo tema do servidor da última hora ou dos trabalhadores da vinha, de acordo com cada uma das traduções que são feitas. E neste livro, no Alvorada do Reino, no capítulo 19, Emmanuel trabalha esse aspecto das características humanas, das nossas características, que dentro da metáfora dos trabalhadores dentro dessa vinha, ele explora qual é o comportamento que levou a Deus a não a pagar a mesma coisa para aqueles que estavam por último e assim como pagaram para os primeiros, e também a maneira como a espiritualidade nos olha, e Deus e Jesus, principalmente como esse administrador e esse coordenador dessa vinha, em nome de Jesus, como preposto de Deus, perdão, nos observa e como a gente precisa se comportar conforme essa perspectiva. Né? E ele intitula como o servidor da última hora. Né? E até mesmo explorando um pouco desse aspecto de ciclos e também da colaboração entre as horas e entre o tempo de cada um e de cada uma das faces e desses ciclos de evolução que a Terra vem passando. Emmanuel também traz que lá com Moisés, depois com Jesus, e aqui agora com o Espiritismo, né, que é o Consolador prometido, como nós interpretamos, como Jesus fala lá no Evangelho de João, e nós, não só espíritas, mas aqueles trabalhadores, aqueles que buscam fazer o bem e que buscam trabalhar no bem e na linha do amor, são os trabalhadores da última hora. Tá? E ele inicia dizendo assim, no estudo da posição daquele trabalhador de última hora, ou seja, todos nós que buscamos fazer o bem, não só os espíritas, credor, mas principalmente os espíritas, que são credores de precioso salário, ou seja, são credores dessa felicidade divina, mas que também já são credores de tanto conteúdo que nos explica com tanta profundidade essa relação com o plano espiritual, que nós temos aí uma responsabilidade ainda maior. Aqui se reporta o Evangelho, a esse precioso salário, a essa felicidade. Mentalizemos uma oficina. Ele traz aqui uma outra metáfora, com determinada tarefa a realizar, revelando as diretrizes que lhe governam a experiência, convocou diversos operários para o serviço em expectação. Ou seja, revelando as diretrizes que governam a experiência. Todas as diretrizes que governam a experiência são as bem-aventuranças e todo que revela a lei de amor, de caridade e de justiça que Jesus veio nos trazer. Os primeiros chegados, quando a manhã surgia promissora, começaram a examinar indefinidamente a obra, discutindo particularidades e nugas, que são coisas insignificantes, né? Com menosprezo do tempo.
Aqui Emmanuel chama a nossa atenção a respeito desse posicionamento psicológico que nós adotamos quando nós estamos em face de alguma obra, seja ela qual for. Muitas vezes, seja mesmo no nosso trabalho, onde nós buscamos o nosso sustento, ou em relação a alguma coisa que a gente vai contribuir no próprio centro espírita, em alguma atividade social, enfim, em algum trabalho. Ele busca aqui, né, ele faz emergir, né, essa visão psicológica e o posicionamento desse trabalhador, que ele, mesmo com uma atividade promissora pela frente, com uma possibilidade de fazer muito, o que ele faz? Ele começa a examinar, ele começa a criticar, ele começa a olhar os detalhezinhos, aqueles mais insignificantes, né? Ele vai dizer, ele vai assistir uma palestra de alguém e ele vai olhar para a falta de cabelo do palestrante, o nariz meio grande muito grande desse, mas ele não observa o conteúdo que o palestrante está falando. Ou mais, ele olha para os defeitos, ele sabe que aquele palestrante ele é vaidoso, ele é egoísta, ele ainda tem muita oportunidade, mas o que ele faz? Ele olha para os aspectos ruins, mas não vê o que ele está falando, não observa as coisas boas, ou não olha aquilo que já tem de bom. O dia está lindo, tem um sol maravilhoso e a pessoa só reclama do calor. É mais ou menos nesse sentido em que o Emmanuel traz esse aspecto psicológico. E pior do que isso, ao se comportar psicologicamente em relação a toda essa oportunidade de entrega, aquele momento do dia, para aquela hora em que ele recebeu com bônus, com grande bênção, ele menospreza esse tempo. Porque ao fazer isso, ao se comportar psicologicamente como um crítico, como alguém que olha somente para as coisas insignificantes daquele momento, das pessoas, dos objetos, do momento, da temperatura, por exemplo, ele está menosprezando o tempo, está menosprezando a bênção daquela hora em que ele foi chamado para contribuir dentro da sua própria vida. Então, esse é a primeira chamada de atenção que o Emmanuel nos faz a respeito deste servidor da última hora. E ele segue dizendo que os segundos que foram chamados, trazidos à realização, ou seja, postos para realizar alguma coisa, sentiram-se repentinamente cansados, acreditando muito mais na própria indisposição orgânica que no poder de agir que lhes era peculiar. O que Emmanuel está querendo dizer aqui? Que muitas vezes a gente acaba colocando desculpas para fazer o bem, né? Ou está levemente resfriado, então eu não posso fazer alguma coisa. Ou eu estou com uma pequena dor de cabeça, eu não posso ouvir alguém, eu não posso me colocar à disposição para fazer qualquer outro trabalho. Ou seja, tu começa a colocar desculpas em relação à tua capacidade orgânica, ou seja, eu tenho muito defeito, eu não posso fazer o bem, né? Eu não tenho condições de trabalhar por alguém, ou seja, desde dar um alimento, ou seja, tá faltando em casa e eu não tenho o que dar para o outro. Então, que seja um sorriso, que seja uma palavra amiga, enfim, a gente sempre acha desculpa para não se entregar para algo que é maior que nós, tá? Com muito medo, ou muitas vezes com a preguiça mesmo. Então ele também nos chama a atenção para esse posicionamento psicológico que acaba nos levando para a preguiça, para o desânimo e muitas vezes mal interpretando a possibilidade que nós temos de realizar, independente de nós sermos defeituosos, né, do ponto de vista de egoísmo, de vaidade, ou mesmo de ter qualquer outra deficiência. Vocês talvez já possam ter ouvido falar para mim, é um dos maiores exemplos que caracteriza essa frase, essa interpretação que o Emmanuel traz para nós, que é o gigante deitado, que é um espírita mineiro, se eu não me engano, não lembro se é mineiro ou paulista, e ele, na década de 50 ou 60, ele dava palestras deitado numa cama.
Ele teve um acidente, ele era uma pessoa extremamente forte, um fisiculturista, e ele teve um acidente e ele ficou tetraplégico. Só mexia os olhos e a boca. Era só o que ele mexia. E aí, o que que ele fazia? Ele fazia palestras no país inteiro, as pessoas levavam ele numa cama, ele entrava deitado numa cama, amarrado numa cama, e vocês podem buscar depois no Google, buscam o gigante deitado. E ele levava otimismo, levava alegria de viver para todos aqueles que iam ouvir ele, e ele dizia que uma das coisas que ele mais queria, que ele tinha mais vontade de fazer, era poder coçar o próprio nariz, né? E ele brincava com a própria situação, mas trazia essa vontade de viver e a alegria de poder estar contribuindo, mesmo estando naquelas condições. Então, é um pouco sobre isso, tá, gente? Isso a gente tem o tempo inteiro, todos nós, né? A gente é assaltado por esse sentimento de indisposição, não só orgânica, mas de qualquer outra coisa que a gente olhe, que a gente ainda não é bom o suficiente, ou tem alguma deficiência em qualquer nível, seja orgânico ou mental, em que a gente não possa contribuir com o bem maior. Então, não nos deixemos ser traídos por esse sentimento e ser sequestrados por esse sentimento de invalidez, e ela não é verdadeira quando a gente se coloca em, em nome de Deus, em nome do amor, em nome do bem, a trabalhar junto com Ele, independente dele. E ele segue: os terceiros, quando transportados ao recinto, quando o sol avançava, né, quando ele estava mais para o alto, preferiram um invariável repouso, à espera de orientação e esclarecimento, como se a oficina lhes não houvesse ofertado previamente a programação de ação. Ou seja, mais uma vez, no momento em que o sol estava mais forte, e aqui como esse símbolo ele quer trazer, que é no momento em que as adversidades e os momentos estão mais intensos, ao invés de nós continuarmos no trabalho, nós preferimos o repouso. Nós preferimos aguardar alguém que nos dê uma orientação para como deve ir além desse processo, sendo que a gente já recebeu uma boa parte. O André Luiz tem uma frase que é muito interessante, ele diz assim: todo aquele que já se aproximou do Evangelho, tem uma semana de estudo do Evangelho, né, ele já tem o suficiente para, no mínimo, umas 2 ou 3 vidas para botar em prática. Então, a gente, às vezes, continua colocando desculpas, assim como esses trabalhadores, em relação ao que a gente pode fazer, e mais, se resguardar dentro desse repouso, né, que vai além, porque a lei do repouso, ela é uma lei, né, ela é uma necessidade, mas nesse caso, mesmo durante o trabalho, em inúmeros casos, a gente acaba se resguardando de uma orientação de outro, ou mesmo de um momento de preguiça para repousar além daquilo que é necessário, esperando que alguém venha lá e nos diga o que tem que fazer, sendo que a gente já sabe o que tem que ser feito. Em última instância, né, mesmo que a gente não saiba profundamente tudo que está escrito dentro do Livro dos Espíritos, tudo que está desenvolvido dentro do Evangelho, que a gente deve estudar, que é nosso dever, mas a gente sabe que, acima de tudo, o bem é o que precisa ser feito. Por isso que o tema central aqui é esse trabalho na vinha para o bem coletivo. Então, desde nós, até mesmo aquele que é ateu pode fazer isso. E ele continua dizendo: os demais, conduzidos à casa nas derradeiras horas do dia, mais para o final, né, estacionaram na queixa e no desânimo, no medo e na distração. Depois de todo esse trabalho, eles acotovelavam-se todos inutilmente, esquecidos de que o serviço lhes rogava devotamento e consagração. Lembrando sempre que esse serviço é o serviço no bem. Tá? A metáfora aqui está na oficina, na vinha, né? Mas não tem a ver com a uva e não tem a ver com qualquer ferramenta. A nossa ferramenta é a compreensão, é o entendimento, é a disposição em querer ajudar, né? a esse sentimento de sacrifício, de sacrificar algo que é menos importante para algo que vai ser mais importante, uma entrega maior. A gente vai ter algo além daquilo que a gente pode receber hoje como
como aparentemente um prazer imediato, né? Então, é outra característica psicológica que Emmanuel nos convida a refletir, em que nós todos temos, né, nos momentos em que a gente acaba, no final do dia, chegando, às vezes, do trabalho, com tantas coisas positivas que nós poderíamos aprender, por mais difícil, ou mesmo depois de um final de semana, né, em que a gente passa descansando, e muitas vezes desfrutando de muitas coisas boas, a gente acaba, final daquele dia, às vezes desanimado, com medo de perder alguma coisa, enfim, de não conquistar outras, e começa a se distrair com muitas outras questões, sejam elas de ordem material, no caso das preocupações de que a gente não vai conseguir vencer um objetivo que está indo atrás, ou enfim, a gente começa a trazer todas essas características que estão, e sentimentos que estão por trás do medo, e do quanto a materialidade nos distrai além do necessário, porque o medo é um sentimento natural, né, e necessário para regular, inclusive, a nossa imprudência, muitas vezes, né, não ter medo de nada quer dizer que às vezes tu é totalmente imprudente, mas deixar ser dominado por ele é algo também que não faz sentido. E a distração é aquilo que tudo que é prazer momentâneo, né, que é prazer imediato, e que geralmente é o que a materialidade nos entrega, acaba nos desviando da possibilidade de nos entregarmos também para uma tarefa no bem, né? Na compreensão, no amor, no entendimento, na ajuda, seja ela de qual forma for, né? Eis, porém, e aí ele traz nos últimos instantes do dia, o servidor diligente é trazido ao trabalho e atende-o sem discussão. Naturalmente que a esse o vencimento é mais justo, pelo esforço construtivo que lhe assinalou a presença e lhe marcou a decisão. Então ele é trazido, ele é diligente, ou seja, ele se coloca à frente da oportunidade e aproveita ela. Ele não espera o que tem que ser dito, não espera a orientação para fazer. Ele já tem orientação suficiente, ele tem que trabalhar naquela linha, ele tem que fazer o bem. Então ele vai lá e faz das inúmeras maneiras que ele se predispõe, indiferente independente de qualquer outra orientação, para fazer esse bem. Ou seja, da forma que ele consegue, ele toma a frente da situação. E ele atende sem discussão, ele não fica olhando para o outro, se comparando, ele entende que cada um contribui com a sua possibilidade, ele entende que ele aproveitou a contribuição daqueles que vieram antes dele, então ele sabe aproveitar tudo aquilo que já foi feito pelo outro, e ele consegue fazer ainda melhor, e deixar algo melhor para aqueles que virão. Então, esse processo, que é um processo que é um dos nossos maiores desafios, é também a nossa maior necessidade nesse trabalho da vinha, na nossa reencarnação. E, obviamente, e aí fica mais claro para nós, que esse que conseguiu, com um comportamento e um posicionamento psicológico e moral, que compreende que o bem é a nosso favor, que é maior do que tudo, né? Maior do que todas as nossas individualidades, né? E que o conjunto o trabalho para o conjunto é o melhor, independente do personalismo de cada um, né? Ele começa a ter, obviamente, as possibilidades de receber mais justamente esse vencimento, ou seja, essa felicidade, esse estado íntimo e consciente de que ele vive em abundância e ele está em abundância dentro da paternidade divina. Então, ele busca sempre se esforçar para que essa presença, esse estado de presença se estabeleça em todos os momentos em que ele se entrega para algo, no serviço para o outro, para o bem, para o coletivo, né? E eu destaco aqui essa frase, que o Emmanuel diz: conserva contigo o ensinamento do Divino Mestre,
e não desfaleças. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama como eu vos amei, como ele diz, dentro das tuas possibilidades. E amar em todas as características, como a gente já vem aprendendo com o próprio Espiritismo, tá? Que amar, que é respeitar, que é não dar sequência para o mal, enfim, dentro das nossas capacidades de amar e sem desfalecer com o medo e com essas distrações. Ao longo dos teus passos, aparece no mundo a sementeira do bem, que te pede renúncia e boa vontade, sacrifício e compreensão, que é o que o mestre está pedindo para nós, né? E uma coisa muito importante a gente contextualizar também, pessoal, que é esses termos que o Emmanuel utiliza, e é muito forte, a gente sabe que a gente ainda tem muita oportunidade de crescimento, né? Em várias instâncias psicológicas e moral e ética, inclusive, né? E, claro, ele traz palavras muito fortes, que é o que a gente deve buscar, renúncia. Renunciar não é uma coisa fácil, né? E geralmente a gente acaba tendo isso quando é pai, quando é mãe, ou quando ama muito alguém e é capaz de se renunciar em coisas para si, para se entregar para o outro, né? E essa boa vontade, mas elas podem ser renúncias pequenas, em doses menores, né? Não precisa ser uma renúncia como Jesus fez, e a gente nem vai conseguir fazer isso, né? Ou como grandes espíritos já fizeram, mas dentro das nossas possibilidades. A boa vontade que todos nós podemos recrutar dentro de nós. E esse sacrifício, que é importante a gente entender o conceito desse sacrifício, não é aquele sacrifício que a gente ainda não consegue, que é ir para a cruz, né? Quando Jesus diz que é para a gente pegar a nossa cruz, é entender que aquilo que a gente precisa fazer tem que ser feito, né? Independente dos prazeres que nos desviam desse momento. Porque os prazeres momentâneos não nos entregam algo maior, né? Eles são importantes, mas eles não são fundamentais e essenciais para a nossa vida. É a gente entender que, ao sacrificar coisas menores, né, que não vão nos trazer algo sustentável no futuro, a gente pode sacrificar para fazer o bem e para poder buscar essa felicidade maior aí. E muitas vezes é cuidar de alguém que está doente, muitas vezes é parar para conversar com um amigo que precisa, é sacrificar aquele momento da manhã que podia estar dormindo mais para estar aqui assistindo um estudo. Isso é um sacrifício também, né? E um sacrifício não precisa ser algo dolorido. O sacrifício, ele é algo que pode ser feito com amor e com muita alegria, entende? E é nesse espírito que Jesus nos convoca e que o Emmanuel está nos trazendo. E a compreensão, que é aqui, é a cola que faz a união entre os vários pontos de vista, né, as várias percepções que às vezes acabam nos levando para a mágoa, para o ressentimento, né, e acabam fazendo com que a gente caia em obsessões profundas por não querer compreender o outro, não querer, às vezes, nos compreendermos para realmente nos entendermos como capazes de nos sacrificarmos com alegria, com felicidade, nos sermos de boa vontade e renunciarmos a algo. Então, esse é um convite que Emmanuel nos faz. E, por fim, ele diz, desperta, desperta. Olha que importante isso, desperta. Né? Os Espíritos sempre nos dizem, a gente está sempre, os Espíritos, no livro dos Espíritos, dizem, muitos estão dormindo, né, para essa realidade da vinha, do bem coletivo que precisa ser feito. Desperta e efetua a obra de amor a que foste chamado. Essa obra de amor não é, gente, ir para a cruz, repetindo mais uma vez. É fazer o bem em doses homeopáticas, de forma coletiva, no pedacinho onde nós estamos. Porque o valor da tua existência na carne não será conferido pelos dias longos que desfrutes na terra ou pelos tesouros do corpo e da alma que retenhas contigo. Ou seja, ele está fazendo aqui uma referência ao trabalhador que começou lá no início e teve um dia inteiro para trabalhar, ou seja, teve uma vida inteira, viveu 100 anos e muitas vezes tu não aproveitou nada desses 100 anos.
Tu morreu egoísta, tu morreu vaidoso ao extremo, tu não conseguiu se sacrificar por nada, tu não agiu com boa vontade, né? Ou seja, tu se apegou a esses tesouros do corpo e da alma e ficou se conectados, porque muitas vezes o próprio conhecimento é um tesouro da alma, que tu se apega tanto a ele que tu às vezes tu não quer compartilhar, e é tão mais nocivo quanto o próprio casaco que tu não quer doar, a comida que tu não quer entregar para o outro para alimentar ele. Isso também é um tesouro que tu tem que distribuir, né? Que a vida é esse movimento. Então ele diz, não tem a ver com quantidade, é qualidade, mas sim pela tarefa executada no bem incessante, que te será a coroa de luz, na luz da vida real. E essa vida real não é a existência, como a gente entende. A vida, para Emmanuel, como ele nos traz aqui, ele nunca usa uma palavra de maneira solta. A vida é a nossa vida em espírito, essa vida real que vai além da existência do corpo em que nós estamos aqui encarnados. Então, essa vida, ela precisa ser nutrida de luz, que é o bem, o trabalho no bem incessante, que é a predisposição e a boa vontade de buscar esse bem coletivo sempre, né? E para a gente entender um pouco melhor essa conceituação de bem e mal, que a gente está tocando o tempo todo, e que eu já dei algumas explicações a respeito da perspectiva que a gente vem trazendo aqui, eu finalizo com essa explicação do ministro Sanzio, que está no livro Ação e Reação, do André Luiz, em que ele explica muito bem, eu acho que é uma das melhores explicações que eu já tive e serve para a humanidade como um todo, essa explicação do que é o bem e do que é o mal. Ele diz assim, eis que o ministro Sanzio disse a respeito, o bem, meu amigo, é o progresso, é a felicidade, é a segurança, e a justiça para todos os nossos semelhantes, e para todas as criaturas de nossa estrada, as quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa posição no serviço, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta. Ou seja, ele está querendo dizer que a gente precisa nos empenhar em fazer o bem, né, sem colocar o nosso personalismo na frente. É tentar nos apagarmos humildemente. O bem será, desse modo, completou o ministro, nossa decidida cooperação com a lei a favor de todos, ainda mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa, visto não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. Muitas vezes a gente não vai receber aquela ajuda material que a gente imagina, né? Ou seja, não é ajuda, mas aquilo além do necessário que a gente está pedindo, mas a gente vai receber aquilo que é necessário, e principalmente, o que são esses valores imperecíveis? É a confiança, é o sentimento de serenidade e de confiança e de fé absoluta que nós temos num porvir, ou mesmo em tudo aquilo que pode acontecer de melhor na nossa vida, independente da situação mais difícil que nós possamos estar enfrentando. E o mal? O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos. Ou seja, o que é a triste vocação do bem unicamente para nós mesmos? É o progresso, é a felicidade, a segurança e a justiça só para mim. Só para mim. Então, se eu estou fazendo alguma coisa e aquilo que eu estou fazendo é só para... E claro, né, a gente não vamos levar para os extremos. Não o auto-amor é algo fundamental. Ama o próximo como a ti mesmo. Ele não está falando isso aqui, né? O que ele está falando é que tu pode, obviamente, tu deve fazer coisas para ti, né, para tu crescer, para tu melhorar, para tua saúde física, mental, espiritual, né, física e mental, e até mesmo pela tua materialidade e para o teu sustento. Mas o que ele está dizendo aqui não é unicamente isso. Tu tem que te sustentar, tu tem que te viabilizar materialmente nesse plano material, mas
não é só sobre isso. É do ir além disso, tá? Que é essa vocação em se expressar para o todo. Né? E aí então, o que ele diz, unicamente para nós mesmos, a expressar-se no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos assinala a permanência nas linhas inferiores do espírito. Tá? Então, é isso, minha gente. Eu acho fantástico essa definição, porque ele consegue nos dizer assim, o bem e o mal pode ser a mesma coisa, depende aonde tu encaixa ele. Se tu encaixar só para ti, para tua realidade, além do necessário, aquilo se torna um mal. Então, ficar o dia todo assistir, vou trazer exemplos mais simples, assistir uma série, né, é muito bom. Né? Tu vai assistir 1, 2 capítulos, mas tu ficar um final de semana inteiro, um sábado e um domingo, assistindo, como a gente chama, maratonando isso, né, mesmo que tu não esteja de férias, às vezes isso é demais, entende? Coisa simples. Às vezes a gente acaba se dando ao luxo, ao prazer de muitas coisas durante muito tempo e acaba esquecendo que às vezes tem algum familiar que está com saudade de ti, que tu pode se aproximar dele, e é um tempo que tu não vai conseguir resgatar e que tu não consegue recuperar muitas vezes. É um pai que tu não visita, é uma mãe que está um problema, é um irmão que precisa da tua ajuda e que muitas vezes a tua ajuda é simplesmente a tua presença ao lado dele. Então é nesse sentido, gente. São essas pequenas reflexões que eu queria trazer para vocês hoje e queria entender com vocês aí o quanto fez sentido para vocês e abrir para que a gente possa aí discutir sobre essa interpretação. Oi, Juliano. Rosa. Olha, eu não achei pequenas reflexões, eu achei muitas. Para mim, assim, foram muitas, 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 sabe? Eu tenho um contexto muito grande dentro de tudo isso. Eu não entendia muito bem, sabe? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. A gente sempre interpreta de um outro modo, eu interpretava de um outro modo, sabe? E agora, com essa tua explicação, como é bom esse estudo, né, para a gente entender realmente como é que funciona, né, como é que é aquela parte. Quando a gente lê no Evangelho, às vezes a gente, que nem tu falou, o primeiro momento tu abre teu coração, tu entende daquele jeito com a tua percepção, né, com o teu entendimento. Mas quando vem assim, esse estudo colocando para a gente realmente como é, né? E eu achei muito interessante, sabe? Tudo, sim, para mim eu vou refletir isso até o dia inteiro, e até talvez até escutar novamente o que foi falado, sabe? Porque daí uma coisa assim é tantas coisas que tu não escreve, que daí a gente fica pensa uma coisa e daqui a pouco já vem outra, e daí tu fica, bah, isso é assim mesmo, sabe? Mas o que eu entendi um pouco, assim, só para resumir, porque para outras pessoas falarem também, o que eu entendi bastante, que eu acho que eu entendi, né, desse jeito, que os últimos são os primeiros, os primeiros serão os últimos, foi, agora no final, tu estava falando ali do Emmanuel, parece, que a gente precisa, que a gente tem que fazer durante toda a nossa vida, né? Entender o processo, né, do amor e tal, independente que nem tu falou de ser espírita ou de ser católico, porque não importa nem que a pessoa seja que siga uma religião, mas às vezes a pessoa já tem aquilo interiorizado e ela já coloca para ela é natural ser assim, né? E já entende aquele homem de bem que a gente diz que não necessariamente segue o espiritismo, segue alguma outra religião, ele já é um homem de bem. A gente nota muito, eu já presenciei pessoas assim que não seguem uma religião e que como é uma pessoa que aplica ser um homem de bem, entendeu? Das leis de Deus, das leis de Jesus, que a gente conhece, entende? E eu acho assim que eu entendi, né? Depois eu vou escutar dos outros também, que no final, assim, as pessoas que começaram, né, que estão começando, estão fazendo devagar, as coisas estão entendendo. E os últimos, na verdade, são as pessoas que já estavam entendendo e já estão fazendo melhor, né, mais rápido, sabe? Já vão colocando em prática
as coisas com mais entendimento, né? Porque a gente vai entendendo, né, durante a nossa encarnação as coisas. E cada um tem o seu tempo também, né? De entendimento que a gente sabe. Então, assim, que bom que a gente está dentro da espiritualidade, dentro do espiritismo, que a gente vai entendendo e vai estudando e vai aproveitando mais a nossa encarnação. Eu, para mim, é assim, entendeu? Eu acho que é isso aí, pelo que eu estou entendendo dos primeiros serão os últimos serão os primeiros, os da última hora, sabe? Muita coisa, assim, muita reflexão. Sim, Inclusive, vou escutar novamente tudo isso, porque eu adorei, achei muito interessante, para mim entender melhor sobre essa parábola, sabe? sim. Vou dar um espaço para outras pessoas falarem, tá? Obrigada, Juliana. Nada, eu agradeço muito, obrigado pela tua contribuição. Eu só queria fazer um complemento Sim, e expandir um pouquinho esse aspecto que tu trouxe, porque realmente a gente não consegue trazer todas as perspectivas aqui, sim, mas a solidariedade entre as horas também sugere aqui, pela perspectiva espírita, a solidariedade entre as encarnações. Então, sim. muitas vezes, esses primeiros fomos nós mesmos, em outras encarnações, que ainda não estávamos totalmente preparados. E que Uhum, agora, depois, talvez, de milênios de escala evolutiva, de busca, estamos aí como últimos que já estão conseguindo fazer alguns movimentos, né, provocar algumas faíscas aham. de trabalho, de proposta no trabalho no bem. Então, isso é Que bem bom. importante a gente entender, e por essa perspectiva, por mais que Jesus não esteja falando com espíritos lá na época em que ele falou, ele não estava falando para espíritas, ele estava Uhum, falando para espíritos. Então, por isso que, para mim, e nessa interpretação que a gente tem trazido, é para todos nós, todos que estão sim, capazes de fazer o bem. E claro que ele traz aqui como espírito e preposto do nosso Pai uma fórmula e um guia, por isso ele é o guia e modelo, para nos ajudar nisso. Mas para entender que nós não somos privilegiados por estarem fazendo bem, sim, nós já estamos atrasados, né, nesse processo. Então, sim, mas por quê? Mas é a gente entender que está tudo certo, entende? Está tudo certo, está no nosso tempo. E tem a claro. eternidade para essa vida real, como o Emmanuel diz, para ela acontecer. Ele nos dá todo o tempo do mundo, né? É nós que Isso, temos que querer e fazer, né? exatamente. Obrigado. Obrigada, Juliana. Cleia, por favor, fique à vontade. O teu áudio está fechado, Cleia. Ah, e toquei, mas não ligou. Bom dia, Juliano. Bom dia, grupo. Juliano Dia. Frade. E levantei o dedinho porque tu fez o complemento que eu ia fazer, nos enxergando na escala evolutiva como os primeiros e os últimos, exatamente nesse sentido. Os primeiros, né, somos nós, aquele espírito mais primitivo que chegamos aqui, e necessitados, né, dessa apresentação, né, do que é Deus, né, do que é o mundo espiritual, a energia e o amor, e foram sendo passados, né, mensagens, e essas mensagens foram se concretizando através de locais chamados templos, né, locais chamados oráculos, né, e várias formas que foram se apresentando. E claro que a palavra sempre tem que vir da matéria, né, e por isso vem esses mestres, esses, né, todas essas formas, né, pastores, padres, trazer a palavra, e, e, e a gente veio trabalhando muito, e trabalhando muito, e tentando entender, e ressignificando através de gerações e gerações, né, nas nossas reencarnações, trabalhando muito mesmo, né, para a gente encontrar significados, né, encarnação após reencarnação. E os últimos, né, com a experiência dos primeiros, e realmente somos nós mesmos, né, já estamos capacitados para falar com o coração, né, que é o evangelho, né, dito e mostrado por Jesus, né. Ele já se sacrificou na cruz, isso ele veio mostrar. Nós, né, pelo seu ensinamento, então nós não precisamos nos sacrificar na cruz.
Nós, sim, precisamos vivenciar, né, a sua experiência, e com o coração, e não mais com a mente, né? E quando a gente vai fazer o nosso primeiro passo de mudança, antigamente nós abríamos a porta de um templo, e hoje não, hoje a gente tem que abrir a porta do nosso coração, para aquele que está próximo, seja da família, seja do trabalho, seja a quem nós encontrarmos no caminho. Porque o ato é simples, só que ele não está inserido na nossa rotina. Hoje, né? Ele vai estar sim inserido na nossa rotina ao caminhar aqui das nossas, né, encarnações futuras. E é um trabalho que a gente de autoconhecimento que nós vamos enxergar, e tu fala da maratona de série, exatamente isso é o quê? Eu experimentar sair um pouco da rotina. E experimentar sair um pouco da rotina é trabalhoso, porque nosso cérebro sempre nos coloca no conforto, né? E porque quando eu vou dar um passo aonde eu não conheço, a gente cria, né, várias fantasias, né? E a gente precisa trabalhar nossa mente, né, para isso. Mas quando a gente se abre e vivencia, o pagamento é igual para todos, tanto aqueles que fizeram em grande tempo quanto em pouco tempo, que é a felicidade, como diz ali. A felicidade, ela não tem medição, ela, né, ela é igual em 1 segundo ou em 100 anos. Ela não tem medição, ela é igual, ela tem a mesma medida, seja no tempo que tu aplicou. Quando tu recebe, ela é a mesma medida. Eu entendo nesse sentido o pagamento. Então, isso é muito positivo, isso é muito incentivador. Significa que tu pode ter uma pessoa do teu lado, tu pode ter alguém que tu siga, que está muito tempo na jornada e que tu pensa, não vou conseguir fazer, essa pessoa está tanto tempo. Não! No momento que eu me dedico e me coloco à disposição para fazer essa mudança, é se estender a mão a mim, claro que a gente sempre sabe que tem a caridade assim, né? Ou ao próximo, a felicidade é na mesma medida, né? A minha interpretação do pagamento é nesse sentido. Excelente, excelente. Muito obrigado, Cléia. Obrigado pela contribuição aí. Foi muito feliz. Araci, queres falar? Levantou a mãozinha aqui. Fica à vontade. Nós temos aqui a Araci primeiro, depois a Maria Alice. Pode falar, Araci. Acho que o teu áudio deve estar fechado. Acho que tá baixo o áudio. Tá. Não, deixa eu... tu tá em dois locais, Araci. Um tá aberto e outro tá fechado. A gente não tá te ouvindo, Araci. Estranho. Quem sabe tu sai de um dos acessos, não sei se tu tá no telefone ou no computador, que para nós tá aparecendo dois acessos aqui. Que pena. Bom, eu vou passar aqui a palavra para Maria Alice, depois tu volta aqui, Araci. Se tu conseguir o áudio, a gente retoma, tá? Pode falar, Maria Alice, por favor. Bom dia a todos. Bom Que dia. maravilha essa explanação, Juliano. Que coisa bem boa, como está me fazendo bem. Muito obrigada. Me chamou a atenção, como a Rosa colocou, muito profundo, né, toda essa explanação, mas dois aspectos assim que muito importantes. Primeiro, o quanto a gente é imediatista
né? No sentido assim, a gente olha para as coisas, ou a gente ouve alguma coisa, e a gente já sai julgando, né? Mas aí daqui a pouco acontece o histórico do processo, e aí a gente às vezes fica até envergonhado, porque a gente vê que não é nada daquilo que a gente julgou ou já, né, colocou como sendo a verdade, digamos. Né? Então, como é importante a gente ter aquela cautela, né? E não sair interpretando as coisas com o nosso olhar, que muitas vezes é totalmente equivocado, né? E quantas vezes a gente faz isso no cotidiano, né? Quantos erros a gente comete nesse procedimento de não ter cautela, de não ter mais amor até, em alguns momentos, com as circunstâncias e com as próprias pessoas que estão à nossa volta, né? E como isso é fundamental, né? Nesse trabalho evolutivo, nesse trabalho de crescimento pessoal, né? E o quanto a gente falha também, porque assim, né, muitos de nós trabalhamos na casa, outros estão fazendo curso. Ok, a gente veste o jaleco, trabalha e acha que está fazendo muita caridade, né? Isso falando grosso modo, lógico, né? Mas assim, ó, como tem situações do cotidiano, como tu colocaste, que a gente está falhando, né? Então a gente acha que está cumprindo uma missão, porque frequenta a casa espiritualista, porque trabalha como médium, mas quantas falhas a gente comete no nosso dia a dia, né? Então, como é importante a gente olhar para si mesmo e procurar rever as nossas atitudes, as nossas palavras, tudo, né? Quer dizer, quantas vezes a gente poderia, por exemplo, estar orando e a gente opta por fazer alguma outra coisa, né? Às vezes uma oração de alguns segundos e a gente não faz, né? E assim sucessivamente, são milhares, milhões de possibilidades, né? Ai, gente, não vai Então, terminar isso. Oi? oi? Desculpa. Acho que deu uma interferência aqui. Bom, Pode então continuar, Maria. esse é um aspecto, né? Até com relação mesmo à parábola, né? Quer dizer, num primeiro momento, meu Deus, que injustiça. Aí tu começaste a relatar os fatos, né? E a gente vê que não era nada daquilo, né? Sim. Como isso é importante na nossa vida, né? E o outro aspecto é justamente esse, assim, a gente que tu colocaste muito bem, assim, como exemplo, aquele tetraplégico, né, uma pessoa que tem tudo para ser um sofredor, uma pessoa, né, que tem um processo kármico nessa vida muito pesado, né, mas que está lá fazendo palestra, feliz da vida. Meu Deus, né? E nós nos queixando e nos culpando e enfim, né? Tendo uma série de atitudes, né? Por qualquer coisinha que nos acontece, já, né? Transformando num caos. Então, assim, como é importante a gente analisar muito, né? E com profundidade todos os aspectos do nosso dia a dia, né? Como é importante a gente ter essa questão da não só a autoanálise, a autoestima, claro que é importante, necessária, e também essa humildade de reconhecer que a gente sempre pode fazer mais e que a gente precisa mudar, né? Quer dizer, como tu colocaste também, isso já é um terceiro aspecto, eu não tenho que fazer o que eu faço a vida inteira da mesma forma, porque a vida, ela não é estanque, ela é dinâmica, naturalmente. Então, assim, se eu estou procedendo de uma forma, né, e essa forma não está correta, ou pode estar prejudicando alguém, por que eu vou continuar com ela? Né? Por que eu não tento fazer diferente? É muito difícil, mas a gente pode tentar. E muitas vezes a gente não tenta, a gente não faz, a gente segue fazendo as mesmas coisas ad eternum, né? O que acaba trazendo sofrimento para nós, muitas vezes para outras pessoas, e a vida passa e a gente desencarna e aí, né? Então, assim, como a gente perde oportunidades de fazer diferente, né? E como a gente precisa se conscientizar disso, né? De que nós podemos e nós temos até uma certa obrigação de buscar fazer sempre
o melhor possível, embora esse melhor seja relativo, mas todos aqui entendem do que a gente está falando, né? Quer dizer, é tentar ser instrumento divino a cada segundo de existência. Tá? Era isso. Tá? E muito obrigada por esse carinho teu, por essa tua explanação, que foi super, para mim também foi muito, muito legal. Obrigada, Juliana. Eu que agradeço a tua contribuição, viu, Marelis? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu acho que a Araci conseguiu resolver o áudio. Queres falar agora, Araci? Eu não sei se... Eu acho que eu não estou conseguindo. Agora a gente está te ouvindo, Araci. Pode falar, Ai, por favor. tá. Então, é assim, ó, eu mexi em alguma coisa aqui que eu não consigo nem desligar e nem voltar, mas é o seguinte, eu não pude assistir o início das aulas porque eu fiz uma viagem, aí eu retornei agora, ainda doente, mas eu queria te dizer que foi a explicação mais maravilhosa na minha vida que eu ouvi sobre a parábola da vinha. Eu já escutei várias vezes, mas nunca tive um entendimento tão claro e tão bonito. É assim, ó, eu não estou podendo falar muito, tá? Mas a minha gratidão é muito grande, eu vou procurar colocar mais em prática ainda. E quando tu falaste das desculpas, realmente tô com muita dor de cabeça, eu disse, não vou assistir a aula assim, mas depois eu tive um ânimo e vim. Então essa parte veio bem a calhar para mim, tá? Então, muito obrigada. Um carinho imenso por vocês, tá? E até a próxima aula. Muito obrigada para todos. Obrigado pelo teu tempo, Araci. Obrigado por compartilhar conosco aí o que está no teu coração. Seja sempre com a gente aí. Amém. Maria, boa saúde para ti também, boa recuperação. Obrigada. Nada. Maria Ivanice, por favor. Inicialmente, bom dia a todos e parabéns, né? Sempre muito bom, Juliano, te ouvir, muito esclarecedor, toca muito o nosso coração. E dessa reflexão que tu nos trouxeste, me veio, né, muito presente quando tu estavas falando, é que precisamos sair da ilusão de vivermos no material e tomarmos, né, a decisão na nossa vida de que somos espíritos, estamos em processo de evolução e que essa nossa passagem aqui pela Terra é apenas uma passagem de aprendizagem. Então, a gente perde muito tempo, ficamos iludidos, né, nas tarefas, nas questões que envolvem o nosso cotidiano, como foi muito bem colocado aqui. Então, eu acho que se a gente parar e começar a refletir sobre isso e tomar uma decisão e nos enxergarmos como espíritos, que é isso que o Espiritismo e Kardec, né, trouxeram, né, tirar essa distinção entre espírito e matéria, isso muda tudo na nossa vida. É um divisor de águas, e a gente começa a ter uma jornada bem distinta, estando no mundo sem ser no mundo. Né? Estamos aqui experienciando, sabemos que precisamos trabalhar, precisamos manter o nosso corpo saudável, mas isto só como necessidades do corpo e não como necessidades do espírito. Então, eu acho que tirar esse véu da ilusão, principalmente nós que trabalhamos, né, na caridade, ele é fundamental. Ele muda tudo. E aí a nossa perspectiva, a nossa vida, as nossas tarefas, as nossas obrigações, elas se transformam totalmente. E que aqui é um estágio de aprendizagem que precisamos evoluir, né, e que em algum momento não estaremos mais aqui e tudo vai ficar, inclusive, o nosso corpo. Né, que a gente se cuida tanto, faz botox, pinta as unhas, faz aquele monte de coisa, né? Uhum. Faz até implante de cabelo, a gente dá mais atenção ao corpo e ao material do que ao espírito. Sim. Então, eu acho que em algum momento, e eu acho que esse é o momento, né, esse é o momento da gente se conscientizar e abandonar um pouco, então exercer mais o desapego, e esse desapego ele começa pelo material. Então, realmente, tirar da nossa vida tudo que não está mais a serviço do plano. Né? E isso vem de coisas físicas, a tarefas, a pessoas, a compromissos, né? E voltar a nossa vida o tempo todo para isso ser significativo. E essa tua exposição sobre essa parábola, ela mostrou muito isso. Muito grata. Legal, obrigado. Amor e luz a todos. Beijos. Obrigado, beijo. Obrigadão. Kathleen,
ou Kathleen, né? Não sei, Azambuja, por favor. Me desculpa se eu pronunciei errado, viu? Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, eu queria agradecer, Juliano, pelas suas ótimas palavras, importante estudo, importante reunião para nós todos, fantástico mais uma vez. E queria só agregar algo que eu acho bem importante, que é a questão do bem e do mal. E eu entendo que o bem e o mal vão estar sempre. Nós, como somos centelhas divinas, uma parte de Deus, uma parte do Criador, temos esse prazo de entrar numa frequência conforme as nossas escolhas. Né? Jesus tinha essa tentação. Teve em várias passadas dele essa tentação do mal. Nós também teremos o resto das nossas vidas. Então, a questão do livre-arbítrio entra muito forte. Temos de escolher, e o poder da escolha é conosco nesse momento. Nesse momento, mais ainda, a gente entender que e aí fica mais fácil o nosso desafio dessa vida aqui na Terra. Era só isso que eu queria agregar. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado, Kathleen. Obrigado por compartilharem. Elisete, por favor. Acho que o teu áudio está fechado, Elisete. Agora sim. Eu quero agradecer muito essa parábola de hoje, porque domingo passado, quando eu sempre faço aos domingos as minhas preces, né, o meu evangelho ao lar, e veio esta parábola. E eu meio que fiquei assim, não entendendo propriamente dito, tentando analisar isso. E hoje eu consegui entender melhor o que eu ouvi, o que eu li no domingo passado. Foi muito bom, que nada é por acaso nessa vida da gente. E eu só tenho assim, a agradecer, porque cada vez mais eu acho que é este o nosso caminho. Muito obrigada. Gratidão, viu, a todos. Obrigada. Obrigado, Elisete. Muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo e por contribuir também. Vitor, Oi. com você a palavra. Eu acho assim, ó, eu acho não, nós estamos no caminho, né? Estamos estudando, estamos aprendendo e nós queremos melhorar, né? A cada dia, a cada encarnação, o pouquinho que a gente melhora nessa encarnação aqui, o que seja uma cabecinha de alfinete, vamos dizer, já é uma coisa boa que nós vamos levar, né, dessa vida para a nossa próxima vida, né? E assim nós vamos indo, porque Deus é misericordioso para nós temos a eternidade para aprender, né? Para ir nos aperfeiçoando cada vez mais. Então, isso aí eu acho que é através do estudo, né? Do estudo, do aprendizado, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, né? Tudo isso aí. E esse estudo de hoje também foi muito bom para mim, né? Como sempre, né? Que eu sou uma pessoa que precisa aprender muito ainda, né? E só assim, só estudando e aprendendo, e eu tenho uma certa dificuldade de ler as coisas e aprender. Mas quando me esmiuçado, assim, explicado, eu consigo aprender melhor, né? E isso aí, a gente está aqui, tentando evoluir, tentando melhorar a cada dia. E outra coisa, é muito gratificante, assim, tu poder ajudar uma outra pessoa, entendeu? Que está precisando. Sim. É que tu está com saúde, né, e um dia pode ser tu que vai precisar disso aí. Uma pessoa te ajudando, né? Eu, como fui uma pessoa que trabalhei na enfermagem, e é uma coisa maravilhosa. Até fico emocionado. Sim. Tu poder ouvir uma pessoa te agradecer. Vale mais que dinheiro que tu ganha. Com certeza. Com certeza. É muito bom isso.
Coisa boa. Eu me emociono muito fácil, sabe? Eu sou uma pessoa que quando bate. E sobre o gigante deitado, eu tive o prazer de conhecer. Ele ficou Olha, hospedado na minha casa. Ficou sério? hospedado na minha casa. Ficou. O Jerônimo, né, uma pessoa Gerou? maravilhosa. Ele sentia dores assim que tu não possa nem imaginar as dores que ele sentia. E o que ele teve ele tinha uma doença degenerativa. Ele ia se dobrando, sabe? Sim. E conforme o corpo dele ia indo, iam adaptando a cama. Ele ficou uns 15 dias nessa casa. Né? E 15 conforme o dias. corpo dele ia dobrando, eles iam adaptando a cama. E nunca reclamava de nada. Eu não ouvi ele dizer um ai, eu não ouvi ele dizer nada. Ele só pedia para arrumar aqui, arrumar ali, entendeu? E tinha 2 pessoas que ajudavam ele. Né? Eu até levei ele para conhecer um pouquinho Porto Alegre. Assim. Incrível, né? É uma Uma história pessoa incrível. maravilhosa. Uma pessoa maravilhosa, sabe? Incrível. Muito. Tu nem imagina como é que uma pessoa conseguia ter aquela alegria no rosto dele, né? E com o que ele sentia, né? Veio para ensinar também, né? Veio para nos ensinar também, né? É uma Ele missão, né? ensinar. Que nem o gurizinho aquele que tem na internet, que não tem perna, não tem braço, e tá sempre rindo, sempre brincando. E essa aqui é meu anjo, que é a mãe dele, né? Que faz as coisas tudo. Essas pessoas vêm para ensinar a gente, né? Sim. E nós temos saúde, temos tudo, e estamos sempre reclamando das coisas. Né? E era isso aí. Que coisa boa, que alegria. Fiquei muito emocionado. Coisa boa, obrigado por Eu compartilhar. choro fácil. Eu me emociono assim, parece que fica aquelas coisas. E é choro de agradecimento, de bondade, de coisas boas. Coisa boa. A gente não chora só por tristeza, a gente chora por alegria também. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Obrigado por abrir teu coração, Vitor. Muito obrigado. Obrigado, gente. Gente, chegou no nosso horário, são 11 horas. Se alguém ainda quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, tá? Pode falar. Se ninguém mais quiser, a gente pode ir encerrando. Foi lindo, eu agradeço muito a atenção de vocês por estarem aqui. É 1h30 que vocês estão dedicando para esse estudo, onde, com certeza, um dos maiores necessitados aqui sou eu. Tenho que buscar essa informação, porque eu preciso muito também, e estar podendo compartilhar com vocês isso, para mim também é uma alegria, me emociona também, Vitor, aqui em casa é cheio de goteira também, eu me emociono facilmente também, e eu agradeço, e continuo agradecendo sempre vocês, e se Deus permitir, e Jesus nos ajudar, que a gente possa continuar juntos aqui, evoluindo nesse estudo, que tem muita parábola ainda para a gente estudar, e tem alguns milênios aí de evangelho para a gente interpretar. Obrigada. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Obrigado, igualmente. Semana para todos. Aproveitem esse dia do sol. Bom dia para todos. Gratidão. Porque essa emoção é a gente agradecer tudo isso que a gente está recebendo. Né? Aqui comigo não tem goteira, aqui é cachoeira mesmo. Muito obrigada a todos. Tchau. Obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigado. Bom dia. Beijo.